Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Trazendo uma pessoa sempre muito importante aqui, né? Os nossos convidados, nossos palestrantes aqui, vem muito palestrantes aqui, nossos comentaristas. E hoje tenho aqui a honra de ter uma contadora mulher que é de Canoas, Nilce Schneider. Nilce, obrigado pela tua presença aqui. Te apresenta um pouquinho para nós, né? Tu é de Canoas, né? Contadora, mulher atuante. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse meio privilegiado, onde nós temos uma boa comunicação de qualidade e um jornalismo de valor. Também quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, um pouquinho da minha história e os desafios que estão aí logo adiante nos próximos meses. Importante tu falar nisso, né, dos desafios, né, porque a mulher, de modo geral, lá atrás, eu já tenho uma certa caminhada, a mulher era muito marginalizada no processo todo do trabalho, né? A televisão, por exemplo, quando eu comecei o jornalismo na televisão, na RBS, lá atrás, eram poucas as mulheres na televisão, eram poucas as mulheres que se destacavam na sociedade. E hoje é muito bom ter mulheres como a Nilce Schneider e muitas outras, né? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Muito bem. Eu vou iniciar dizendo que eu sou funcionária pública concursada há muitos anos, atuo como contadora e também nesse meio de estar dentro do contexto da administração pública, ocorreu a necessidade, aquela vontade de aprender um pouquinho mais e entrar na política propriamente dita. Então, nos meandros da política. Então, aconteceu em 2008, a minha primeira filiação, e foi uma caminhada, porque até então era apenas uma filiação, e quando engajei propriamente na política partidária e como candidata, foi em 2018, né? Eu comecei a concorrer aí nos pleitos. Estou até hoje aí trabalhando e divulgando, né? Nós precisamos, e como você bem falou, uma mulher na política. E hoje eu sempre digo que o caminho da política, eu faço questão de dar ênfase, que o caminho da política não é um caminho fácil. E nós, mulheres, somos testadas, às vezes, muito mais do que o meio masculino. Mas eu sempre também coloco uma palavra de esperança para todas as mulheres, que nós não podemos esquecer do motivo pelo qual nos aproximamos da política. Nós temos que não esquecer e não desistir, participar, persistir, porque quando nós, mulheres, levantamos a voz e somos a referência nesse meio, muitas outras mulheres vêm e se sintonizam em nós. E somos espelhos. E por isso que eu sempre digo, não podemos desistir da política, apesar de todas as dificuldades. Na verdade, a mulher qualificou a política, né? Porque o homem, de certa maneira, tem as suas maneiras, tem os trejeitos conhecidos e tal, e a mulher veio trazer um tempero para a política, eu imagino assim. E outra coisa, né, o Nilce, tu é presidente do PL Mulher em Canoas, tu vai concorrer à próxima eleição? Perfeito. Eu sou presidente do PL Mulher Canoas há 3 anos agora, e eu quero dizer que esse trabalho que nós fizemos, ele tem um objetivo muito, muito específico, incentivar a participação das mulheres. Não só na parte partidária, mas também na política como um todo, porque a política é algo que está inerente ao dia a dia da gente. E né? É uma coisa do DNA do ser humano, Exatamente. Né? Fazer política, né? E a mulher em casa, ela faz muita política. Então, é importante enxergar que no pãozinho lá da esquina, da padaria, ali tem política. Naquele ônibus que às vezes a pessoa vai na parada e não encontra no horário certo, ali tem política. E o grande problema do Brasil, desculpa te interromper, é exatamente o que se plantou lá atrás, dizendo que a política eu não gosto de política, política para os políticos. Aí
nós abrimos um flanco para entrar os maus políticos na política. Por isso que tem razão a Nilce quando diz, olha, nós temos que discutir política, fazer com que os bons acabem gostando de política, e tenho na política, sei que tu vai concordar comigo, uma missão. É isso? Exatamente, exatamente. É isso aí. É fazer desse trabalho, dessa conscientização, uma missão realmente, né? E nós, além dessas reuniões mensais que a gente faz lá em Canoas, nós temos também um projeto que é a nível nacional, que chama-se PAB, que são as Mulheres Alicerçadas. Esse projeto foi lançado pela nossa ex-futura primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E ela lançou o Alicerça Brasil. E significa o quê? Nós temos um temário e essas reuniões são em cima de um tema, e esse tema sempre gira numa história comum. Uma família que às vezes encontra dificuldade numa sala de aula com um professor que falou em ideologia de gênero, como é que os pais vão talvez se posicionar diante disso, uma situação real. Claro. Talvez outra situação que acontece também sobre a cesta básica, sobre a tributação. Perfeito. Então, são N casos e também muitos temas bem diversificados. É uma coisa bem diversificada. Eu acho interessante ter citado a Michele Bolsonaro, porque eu acompanho política há muitos anos, né? Você sabe disso, décadas. E eu acho que a Michele Bolsonaro, o período que ela teve, esse período curto que ela teve como primeira-dama, ela fez muito mais do que todas as primeiras-damas fizeram ao longo da história política do Brasil. Então, ela é uma referência para isso. Então, portanto, eu sempre apoiei a mulher na política, porque eu acho que a mulher dá um diferencial na política. Ela é importante porque a mulher tem o DNA de administrar coisas que são aparentemente, digamos assim, sem importância. Por exemplo, o lar. Administrar o lar é a coisa mais difícil que tem, porque o lar ele estabelece questões de relações profissionais, íntimas, amorosas, de sentimentos, né? Então, é a mulher que consegue administrar bem o seu lar, pelo amor de Deus, ela está muito bem preparada para entrar nesse mercado político, porque ali, meu filho, ali, minha filha, ali é um baile de cobras e escorpiões. Tu tem que saber lidar, né? Bom, para encerrar nossa entrevista, evidentemente, nós temos eleições agora em 2026. Qual é a tua avaliação dessas eleições? Olha, eu acho essas eleições muito importantes. Nós vamos renovar praticamente todos os cargos políticos que nós temos, exceto vereador e prefeito. E é preciso renovar bastante, né? Então, nós vamos ter para presidente, para governador, para deputado estadual, federal... E senadores. E senadores, né? Para senadores, são 2 vagas. É importante saber disso. Aqui para o Estado são 2 vagas. E é importante, olha o que a Nilce vai dizer, é importante que nós tenhamos a consciência de que não adianta colocar um só. Tem que colocar 2 que estejam afinados com o bem-querer, com as coisas boas da vida e, sobretudo, com a responsabilidade política. Exatamente. Não podemos esquecer que temos 2 vagas para senadores dessa vez. Então, na verdade, são 6 pessoas e 5 cargos, né? Então, eu ouço muito, e isso é importante frisar. Tem muita gente que não se deu conta ainda e pergunta, não, mas eu tenho um candidato de senador, eu quero... Não, são 2 cargos, 2 pessoas, vai eleger 2 vagas de senador agora. Então, é importante escolher quem está dentro daquela linha de atuação. Dentro do espectro político, né, que nós achamos que vai favorecer o país. Exatamente. Então, isso é importante. E eu quero já dizer antemão que eu sou pré-candidata a deputada estadual de Canoas, e também enfatizar algo muito importante. Em Canoas, é uma cidade de 260 mil eleitores. Porém, faz mais de 20 anos que nenhum deputado estadual é eleito. Um canoense. Está na hora, né? Está chegada a hora. Que conheça a cidade. E é importante tu falar isso aí, né? Porque muitas pessoas de Canoas até gostariam de ter, mas não tem essa diligência, todo esse effer, todo esse start de dizer, olha, agora é a hora. Então é a hora. Eu adoro Canoas. A minha mulher,
ela era de Canoas e tal, né? Eu sempre vivi muito em Canoas. Canoas, aliás, está maravilhosa, cresceu bastante e tal. Naquele tempo, lá atrás, há 40, 50 anos, Canoas era mais tranquila. Então, hoje está uma grande metrópole. Então, é preciso, mais do que tudo, agora ter alguém de Canoas também ocupando um cargo importante lá em cima. Exatamente, porque é muito importante, e eu sempre digo e enfatizo, nada contra quem vem de fora. Claro, claro. Até a gente pode simpatizar com nomes, só que quem é que vai estar na sua casa? Quem é que vai olhar para a sua casa e vai dizer assim... Quem é que você conhece e pode cobrar. E pode cobrar. Exatamente. Sabe o endereço, sabe aonde localizar, sabe a caminhada, sabe que conhece a cidade, conhece as ruas, que andou conhece nas as ruas. demandas da sociedade. Nós tivemos agora, em 2024, uma enchente terrível, né? Então, atingiu muitos municípios, mas Canoas foi muito afetado. Nós tivemos ali 50%, quase 50% da cidade ficou debaixo d'água. Debaixo d'água. Um mês. Então, andar pelas ruas e conversar com os desabrigados não foi fácil. Citaste muito bem essa questão da enchente. Ainda hoje tem demandas que não foram atendidas. Nilce, olha que nós estamos chegando no final da nossa entrevista e te convido de novo a participar do próximo programa, porque eu acho importante. Pela primeira vez, alguém de Canoas veio a esse programa. Eu fico muito feliz com isso. Justamente a Nilce Schneider. Então, na próxima vez, vamos continuar conversando e, sobretudo, as demandas do município de Canoas, que é importante, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, estou recebendo aqui nesse espaço da nossa Economia e Desenvolvimento o Salésio D'Agostinho, no seu espaço, conversando sobre contabilidade. Professor Salésio, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Eu é que agradeço mais uma vez. E olha aqui, Salésio, a tua participação aqui no programa, o teu espaço, conversando sobre contabilidade, é muito visto na televisão, nos espaços que nós temos no YouTube e tal, porque é um assunto muito importante. Veja bem, o Luiz Augusto Guimarães, de São Paulo, está fazendo uma questão para ti aqui. Ele mandou dizer o seguinte: professor Salésio, se a contabilidade é uma área do conhecimento com foco no patrimônio das pessoas públicas e privadas, por que as contas do governo são pouco divulgadas para a sociedade? Não seria, diz o Luiz Augusto, não seria importante para a sociedade que as contas do governo fossem também mais transparentes? Se o governo pagou juros de R$1 trilhão em 2025, por que não divulgar quem recebeu esse valor? O que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto, que são assuntos importantes e polêmicos, né? Muito bem. Pois então, tu sabes que a contabilidade no Brasil, ela precisa passar por uma reformulação total, tanto em aspectos técnicos, né, quanto no aspecto profissional, pessoal, né? Hoje nós temos no Brasil, e essas coisas acontecem, porque nós temos uma legislação que trata da contabilidade pública, uma outra legislação que trata da contabilidade dos órgãos privados. Ora, contabilidade é um único campo de conhecimento. Contabilidade é patrimônio. O patrimônio particular, né, privado, e o patrimônio público é patrimônio. Nós deveríamos ter legislação única. Então, o que é que seria importante nisso? As nossas entidades, os nossos órgãos, né, de defesa e de fiscalização da profissão, né, principalmente o Conselho Federal de Contabilidade, ele deveria criar uma comissão técnica, comissão de especialistas, para propor modificação na legislação, criando uma única lei para regular a maneira de fazer o registro, não é isso? A maneira de elaborar, controlar e divulgar as demonstrações contábeis, mas de forma uniforme, única. Ou seja, como se faz o registro, como se elabora, como se demonstra o patrimônio, tanto dos órgãos públicos quanto dos órgãos
particulares, não é isso? Num único documento, seria o tipo de um código contábil brasileiro, porque não é possível hoje, e essa manipulação que tu dizes aí, que falta de divulgação, falta transparência, por quê? Porque nós temos legislações distintas. Tu verifica que na contabilidade pública, eles classificam receita e ingressos. Ora, então, toda vez que há um ingresso de valor, pela legislação, né, pela legislação brasileira, a Lei 4320 diz que receitas são ingressos. Ora, isso não está certo. Receita são créditos que não geram obrigações. Então, não pode classificar receita como ingresso, porque pode ter ingresso que não seja receita, ingresso através de um empréstimo, através de transferências financeiras. Então, a conta. E da mesma maneira, ela diz que despesa é todo desembolso, que também não está certo. Desembolso, eu posso ter desembolso para aquisição de ativos, posso ter desembolso para pagamento de obrigações, posso ter desembolso para pagamento de despesas, enfim, desembolso não é despesa. Então, nós temos que unificar, uniformizar conceitos. Os conceitos têm que ser os mesmos. Nós temos que ter a mesma maneira de fazer o processamento, nós temos que estabelecer que o regime da escrituração é regime de competência para os dois órgãos, tanto público quanto privado. Nós temos que dizer, nós não podemos misturar o acompanhamento do orçamento com os registros patrimoniais, são coisas distintas. O controle orçamentário, né, é diferente da apuração patrimonial. O resultado da atividade, que seria no caso do Brasil, também tem que ser estabelecido de forma transparente. Então, são coisas que nós temos que modificar, não pode ser assim. E precisa fazer uma lei que regule isso, que diz como é que deve ser feito de forma uniforme, de como se elabora e como se divulga. E depois nós temos que ter uma outra lei também, que é uma lei que estabelece direitos e obrigações profissionais. Nós não podemos aceitar, como hoje é estabelecido, que o contador ele não sabe a quem ele serve. O contador serve para quem? Serve à sociedade? Serve ao gestor do negócio? Ora, como é que nós aceitamos que o Brasil não tem um contador geral? Nós não temos um responsável pela contabilidade da União. Hoje, quem é responsável pela contabilidade da União é a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério do Trabalho. Você me entende? Então, ou seja, é praticamente um órgão público, é um órgão político, nós não podemos ser isso. O contador geral da União é o responsável. Ele tem que ter independência na sua atividade, ele tem que estar vinculado ao Congresso Nacional, ele tem que estar vinculado ao Tribunal de Contas, à Procuradoria-Geral da República, ele tem que prestar conta aos órgãos, tá? Não aos órgãos que gastam, mas sim aos órgãos que fiscalizam. E isso tem que haver uma mudança. Então, nós temos que ter uma outra legislação, né, que é direitos e obrigações profissionais, para onde fica estabelecido quais são essas obrigações, quais são esses direitos. O profissional, ele pode simplesmente... Quem é que demite, quem que admite o profissional? Como é que é a responsabilidade dele? Então, vê que nós temos muitas coisas a serem feitas. No Brasil, tá, nós precisamos ter um código profissional, aonde estabelece direitos e obrigações profissionais, e quem é o responsável por isso? Afinal, prestar conta ao governo é responsabilidade do contador. Se é do contador, quem é que remunera esse serviço? Veja só, o empresário ele tem que cumprir diversas obrigações para o governo, porque o governo hoje já não tem mais aquela quadro de fiscais como tinha antigamente. Tudo é através de sistema, né? Tudo é através de aplicativos. E as informações geradas para esses aplicativos, quem faz é o próprio contador. Então, tu verifica que o contador recebe do agente econômico, do agente social, transfere a informação para o governo, tá?
E só que quem paga o profissional não é o governo, quem paga o profissional é a pessoa jurídica. Enquanto isso, o governo usufrui dessas informações. Então, essas coisas nós temos que regular neste código de conduta, nesse código de funcionamento, nesta lei que regula direitos e obrigações profissionais. E uma outra lei, como é que regula, como é que se faz o registro, como é que se faz as informações, como é que faz as divulgações, também do patrimônio. E patrimônio é um único. Patrimônio não importa se é público ou é privado. Patrimônio é patrimônio. Nós temos que saber o que é ativo, o que é passivo, o que é despesa, o que é receita, o que é custo, mas de forma uniforme. E transparente. Transparente. E esse colega que fez Augusto, a questão, ele disse muito bem. O Brasil realmente pagou 1 trilhão de juros. Quem foi que recebeu esse 1 trilhão? É importante que a sociedade saiba. Outra coisa, para pagar 1 trilhão de juros, então ele está devendo quanto? Está devendo 30%, sei lá, está devendo 30 bilhões, trilhões. Aí eu pergunto, está devendo para quem? Quem foi que deu esse dinheiro? Então, as coisas têm que ser transparentes. Quando vem as prestações de conta, não sabe quanto é que o Estado deve, quanto é que a União deve, quanto é que o município deve. Por que não deve? Eu vou fazer uma provocaçãozinha para o grande Salésio D'Agostino. Onde é que está o Conselho Federal de Contabilidade? É por isso que eu digo, o Conselho Federal de Contabilidade é o órgão de fiscalização da profissão, então ele tem que começar a se preocupar com isso, ele tem que criar uma comissão de especialistas para focar nesse assunto, porque isso é para o bem do Brasil, é para o bem do progresso. E o que eu tenho dito sempre é o seguinte, que a contabilidade é a base é a protetora da economia, da democracia econômica. Existe uma democracia econômica? Claro. Existe, se a contabilidade proteger, porque sem democracia não precisa ter riqueza, porque está na mão de uma única pessoa. Claro. Então, é isso. Então, tu está absolutamente certo. Precisamos de uma reforma geral, ampla e restrita, tanto na área contábil quanto na área dos conceitos e da forma de técnica, e também na hora de comportamento profissional. Isso é necessário e com urgência, e eu estou convocando o Conselho Federal de Contabilidade para começar a pensar nesse assunto, para nós sugerir ao Congresso Nacional uma mudança legislativa para essas coisas mudarem. Está muito na hora, aliás, para mim já passou a hora do Conselho Federal de Contabilidade fazer aquilo que os contadores, de modo geral, aqueles que têm um certo entendimento maior das coisas, cobrar do governo essa transparência e esta responsabilização pelos gastos, que são gastos públicos. Públicos, sim. Nós é que financiamos. Exatamente. Salésio, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Muito bem, eu tenho muita honra no nosso Economia e Desenvolvimento, que está há mais de 30 anos no ar, eu sempre lembro, nós começamos lá pela TV Guaíba, né, programa Panorama, depois foi para Bandeirantes, a TV Guaíba voltamos de novo, e com o advento das redes sociais, claro que programas como esse de conteúdo hoje não comportam mais nas emissoras de canais abertos, e hoje tem uma porcaria, na verdade, a gente vê a programação dos canais abertos, elas não movem nada, elas não transmitem nada, não passam conteúdo, coisa nenhuma. Mas as redes sociais acabaram preenchendo esse espaço. Então, nós sentimos muito honrados de receber aqui o Fabiano Reinheimer. Fabiano, obrigado pela tua presença aqui. O Fabiano, que é um grande amigo, um cara apaixonado pelo que ele faz, e hoje ele está na Secretaria Adjunta de Parcerias da Prefeitura de Porto Alegre. Fabiano, vamos começar por aí, parcerias. É uma coisa que lá atrás, eu já tenho 56 anos de jornalismo, lá atrás falar em parceria no setor público era uma ofensa. Hoje é uma necessidade. Silvio, primeiro eu quero começar dizendo que é uma honra para mim estar aqui, eu acompanho a tua carreira há muito tempo e hoje poder te chamar de amigo para mim é uma alegria enorme. Obrigado pelo convite. Deixou de ser um palavrão falar em parceria público-privado, Silvio. Hoje, o governo federal pratica PPPs, governo estadual, governo municipal é um governo liberal, então já tem por princípio fazer parcerias público-privadas, mas hoje em dia, até aqueles que lá no passado se abraçavam, né, na nossa orla, se abraçavam no Guaíba, aqui para que defesa da orla, para que não fosse feita essa grande obra que hoje todos eles frequentam, até essa turma hoje está entendendo a importância. E, bom, eu entendo que o papel do governo é gerir a riqueza produzida pelo cidadão que trabalha todos os dias gerando riqueza. O governo não gera riqueza. O governo, na melhor das hipóteses, ele administra bem a riqueza gerada pelo trabalhador do mundo real.
Então, nada mais natural do que dividir essa responsabilidade com quem, de fato, é o dono do patrimônio público, que é o cidadão, né? Eu trabalho na Secretaria de Parcerias, especificamente voltado às adoções de áreas públicas, então, adoções que passam por canteiros, por praças, por parques, mas a Secretaria de Parcerias de Porto Alegre como um todo, ela cuida da nossa orla, que hoje tem o trecho 1 e o trecho 3. Até se tu me permitir, depois eu gostaria de falar sobre a concessão prevista para o trecho 3. Estamos em tratativas também em elaboração do plano de construção do trecho 2, mas é um projeto que contempla 8 trechos, então é uma transformação total de Porto Alegre, se voltando finalmente para as águas do Guaíba. Podemos falar agora no 3 aí, então. Vamos aproveitar. O trecho 3 é o trecho que contempla hoje aquela região mais próxima ao estádio do Beira-Rio. Ali tem uma pista de skate muito famosa no Brasil inteiro. É verdade. Que cedia o STU, que é um dos maiores campeonatos de skate do mundo. E essa concessão, ela vai englobar também o Parque Marinha do Brasil, que é um parque histórico. É um parque muito querido pelos porto-alegrenses, mas um parque é importante frisar, até se me permite, fazendo um parênteses, Porto Alegre tem 700 praças, tem 11, 12 parques, é muita área verde. Eu desconheço outra cidade no Brasil que tenha tamanho número de equipamentos verdes. Pulmão verde na cidade. É muita coisa, então manter isso, por mais que a prefeitura esteja focada na boa manutenção do espaço, é muito difícil. Então, a parceria público-privada nos permite qualificar esses espaços e é o que a Secretaria de Parcerias está buscando com esse projeto de concessão que vai englobar o Parque Marinha do Brasil e o trecho 3 da Orla. O investimento previsto, os estudos que a gente tem feito, é que o vencedor do edital ele vai investir ali em torno de 30 a 35 milhões de reais. 5% desse valor talvez vai para o trecho 3 da Orla, que já está pronto, ele precisa de algumas melhorias, mas principalmente de manutenção, e o restante todo vai ser investido no parque. Então, para quem mora ali nas redondezas, tu é vizinho do parque, né? Eu há 44 anos, eu vou todos os dias do Parque Marinha do Brasil, corri maratonas e tal, e me treinava ali no Parque Marinha do Brasil. Aliás, sobre o Parque Marinha do Brasil, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque ali no parque os caras me cobram muito, como sabe que eu tenho essa relação com a área pública, e televisão, rádio e tal, então eles me cobram muito e ficam assim, dizendo aquela coisa, vamos privatizar e tal. O investimento vai ser privado, as obras serão feitas e bancadas pela iniciativa privada, mas o parque é público. É isso que tem que se dizer, né, Fabiano? As PPPs elaboradas pelo atual governo são as que eu acredito como o melhor caminho. Claro. São aquelas que mantêm o espaço público aberto e gratuito a todos, que é o que vai acontecer no Parque Marinha do Brasil. E aí quem nos assiste vai perguntar, mas por que uma empresa vai gastar tantos milhões para cuidar de um espaço e manter ele público? Porque essa empresa vai ter o direito de explorar alguns totens de publicidade que vão trazer renda para a empresa e certamente alguns espaços comerciais onde vai ter um bar. Que são necessários, né? Que são necessários, fundamentais. Né? Quem pratica esportes lá sabe que tu não tem ali como consumir uma alimentação, uma bebida de qualidade com segurança sanitária hoje naquele ponto. Fora o passeio que tem que ser melhorado, a iluminação tem que ser melhorada. Aquele parque pode e certamente acabará recebendo várias quadras ali. Imagina ali, hoje é febre em Porto Alegre o beach tênis, né? Imagina o pessoal jogando ali até altas horas. Só que para isso tem que ter segurança, tem que ter iluminação, tem que ter quadras de qualidade. A gente, ao longo desse processo, Silvio, vem recebendo vários interessados. É o pessoal das corridas. Ali tem uma pista de skate, que eu descobri há muito pouco tempo atrás, que ela é nos moldes originais do projeto original, aquela pista de skate é a pista mais antiga do Brasil, ela está completando em 2028 50 anos. Então tem uma turma ali raiz do skate que tem um carinho e um interesse enorme em que aquela pista seja mantida e a infraestrutura do entorno melhorada. Então aquele parque é muito bem localizado, né, Silvio? Não só por estar ao lado do Beira-Rio, mas está próximo ali ao Shopping Praia de Belas, está pertinho do centro de Porto Alegre. Então aquele parque realmente merece um carinho. E é interessante, né, Fabiano? Eu nesse tempo todo, quase 60 anos ali frequentando o parque, moro na frente, vem gente ali de fora de Porto Alegre, vem gente de Canoas, tem gente de Esteio que vem no Parque Marinha do Brasil. Claro, o cara vem a Porto Alegre, eu vou aproveitar para no Parque Marinha do Brasil. E muita gente da zona norte de Porto Alegre. É impressionante o número de gente que vem da zona norte, vem de bicicleta, vem de moto, ou vem de ônibus, vem no Parque Marinha do Brasil. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas por quê?
É muito bonito esse parque, a gente vê o Guaíba, entendeu? E Colorado já vão ali, já visitam o Beira-Rio, quer dizer, é uma série de atrações conjuntas que são sistematizadas pelo Parque Marinha do Brasil. Então, eu fico muito feliz em que haja essa proposição e tu esteja à frente desse projeto, Fabiano, que vai transformar o Parque Marinha do Brasil. Vai ficar muito melhor aí. Com certeza. Tem outra curiosidade, Silvio, para os teus espectadores. Porto Alegre cedia as 2 maiores maratonas de Porto Alegre. De Porto Alegre, não, perdão, do Brasil. Hoje, Porto Alegre é referência em termos de maratona em todo o Brasil, por uma questão climática, de relevo do solo. E as maratonas passam inevitavelmente pelo Parque Marinha do Brasil. Então, é um cenário que faz parte da nossa vida e faz parte do turista que vem visitar Porto Alegre também passa por ali. Então, pessoal, pode ficar tranquilo, né? Que o investimento é privado, mas a área vai ser pública. E nós vamos desfrutar muito melhor ainda do Parque Marinha do Brasil a partir desses investimentos. Nós sabemos muito bem, né, Fabiano, que a área pública, normalmente, hoje nós estamos vendo, as pessoas estão vendo que a área pública não é aquilo que era lá atrás. A área pública vai fazer a coisa lá, não vai ser bom, não vai ser para todo mundo, não. É para todo mundo, é democrático. O setor público no Brasil hoje, ele tem muito essa visão de fazer as coisas para o bem público, né? Não sei se lá atrás acontecia diferente, mas hoje todos os investimentos da área pública, sobretudo em Porto Alegre, na Prefeitura de Porto Alegre, e graças a Deus tem um prefeito com essa visão, né? Porto Alegre está ficando cada vez melhor. Silvio, o cobertor é curto, sempre foi curto no meu entendimento. O que esse governo entendeu é que para cuidar de todo esse patrimônio público é importante dividir a responsabilidade com o privado. Então, a partir do momento que praças e parques passem a ter adotantes que façam a zeladoria desse espaço, a prefeitura consegue deslocar suas equipes para áreas periféricas que hoje são cuidadas dentro da medida do possível, mas que acabam não atendendo à expectativa da população. É verdade. Alguma outra coisa, Fabiano, algum outro parque que esteja assim, na visão de vocês para melhorias? O Parque da Zona Norte tem parques importantes também, né? Tem, a gente está hoje em estudo para fazer, aí não na Zona Norte, mas o Parque Gabriel Kinejnik, que é um parque grande, foi um parque doado pela família Kinejnik, e esse parque hoje está em estudo para se fazer também uma adoção. O Parque Kinejnik, ele fica para a Zona Sul de Porto Alegre. Não sei te dizer exatamente o bairro que ele fica, mas é um parque muito arborizado, é um parque que final de semana recebe muitos visitantes, tem uma sede onde a família Kinejnik morava, então foi doado, e a nossa ideia é colocar lá um café, um bistrô, alguma operação de alimentação, e em contrapartida pedir para esse adotante cuidar da portaria, da reforma dos banheiros, da manutenção dos banheiros. A gente vai estendendo uma mão e recebendo outra em troca, né? A gente sabe que para o empreendedor, se vê o que eu empreendi minha vida inteira, o aluguel é a pedra no sapato. É o que custa caro hoje para se empreender, é manter o aluguel. Então a gente faz essa troca com o empreendedor. Eu não te cobro aluguel, mas em compensação tu cuida da zeladoria desse espaço. E aproveitando o espaço que tu me dá, hoje eu ainda estive na Praça Otávio Rocha, coração de Porto Alegre, uma praça fundada em 1930, quase 100 anos de história. Eu acho lindíssima a praça. Maravilhosa. E essa praça teve lá atrás, muitos anos, um café. E depois o espaço... Eu me lembro, sabe que me lembro? Estou aqui há 60 anos. Tu chegou a frequentar? Frequentava. Eu ia nas lojas Renner na frente tomar um sorvete colegial. Tu lembra disso? Lojas Renner. Mas o café ali eu não cheguei a pegar. As lojas Renner, as americanas, né, que tinha lá os seus apetitosos, né, como é que chama aqueles... Enfim, aquelas guloseimas das lojas americanas eu tinha lá na Renner também. Eu me lembro, para quem não conhece, o Sunday tinha 3 bolas de sorvete e o colegial tinha 2. Eu não sei porque eu ia lá tomar o colegial. Mas é uma região muito querida, da época em que o comércio era predominantemente de rua, não existia ainda essa cultura de shopping center. Rua da Praia, eu era frequentador da Rua da Praia, né? Aquelas calças boca de sino. Tu ia namorar na Rua da Praia também? Eu morava na Rua da Praia, né? Eu conhecia minha mulher lá na Rua da Praia. E ali o Rian, né? Então foi época assim maravilhosa. Porto Alegre teve o auge da noite e eu acho ali a Andradas e agora a Independência também. Aquele tempo a Independência. Então, eu parabéns ao prefeito Melo, que tem uma equipe aí que está realmente também ajudando a ter essa visão, né? De recuperar certas tradições do Porto Alegrense. E outra coisa que é importante, né, Fabiano, para terminar a nossa entrevista, a questão da sensação de segurança que nós precisamos ter, né? Porque as pessoas, tem muita gente que não sai na rua que isso é uma coisa nacional. Né? Sabe que hoje, eu vi ontem ainda esse ranking em Porto Alegre, hoje é a terceira
capital mais segura do Brasil. Terceira capital, terceira cidade. Eu vi esse ranking ontem, mas a gente cresceu muitas posições de segurança. Com certeza. O centro de Porto Alegre é muito mais seguro do que a percepção das pessoas, é uma curiosidade também. Mas o que eu queria, antes da gente finalizar, Silvio, é dizer que a Praça Otávio Rocha vai contar com um café muito em breve. Nós abrimos um edital, recebemos mais de 200 e-mails de interessados e a gente conseguiu um parceiro que vai montar um belíssimo café, vai fazer um investimento ali em torno de R$400 mil. Então a praça vai ser revitalizada, ocupada e mantida por esse adotante. E para que o pessoal que está nos acompanhando, que ainda pode vir a torcer um pouquinho o nariz com PPPs, achando que o governo está empurrando tudo para a iniciativa privada, eu quero informar aqui que a Prefeitura de Porto Alegre, só no centro histórico, está investindo a partir desse ano R$400 milhões. É um aporte gigantesco para aquela região. Então a gente teve ali a reforma da usina do gasômetro, que muito em breve também terá um parceiro que passará a cuidar, ocupar e trazer eventos culturais para aquele espaço. A gente tem o viaduto Otávio Rocha na Borges, totalmente refeito, a Borges ali, ficou restaurado. maravilhosa, na Borges ficou maravilhosa. Aquilo ali vai ser ocupado agora, 28 lojas, ali vai ficar lindo. E agora, então, a gente está fazendo isso na Praça Otávio Rocha. Muito em breve, a Confeitaria Rocco também, Olha que para mim é o prédio mais bonito da cidade, vai voltar a ser ocupado. É a esquina da Doutor Flores, né, com a Riachuelo, não é isso? Exatamente. É. Prédio lindo. Para quem não sabe, também ficava em frente à Praça do Portão, que era a antiga entrada de Porto Alegre. Eu frequentava lá, viu? Eu já sou dessa época. Então, eu sou apaixonado por Porto Alegre. Você é natural de onde, Fabio? Eu sou de Porto Alegre. Eu sou de Uruguaiana, né, cara? Me apaixonei por Porto Alegre. Sabe que hoje, Silvio, sinto muita falta do meu avô materno, o vô João, que ele tinha essa paixão, essa vivência por Porto Alegre, que eu imagino que tenha sido muito parecido com a tua, que hoje eu, enquanto secretário adjunto de parcerias, tenho da cidade. Eu gostaria de compartilhar isso com ele hoje, mas hoje eu estou desfrutando e convido a quem não conhece essas minúcias de Porto Alegre que passe a conhecer que a gente tem uma cidade maravilhosa. Fabiano, um grande abraço para ti, muito obrigado pela virar mais vezes, porque esses assuntos que tu traz aí, assuntos da cidade, e é tão importante nós ter um espaço que a gente possa informar o que está sendo feito, né? E aquilo que ainda vai se fazer para fazer com que a cidade seja cada vez mais atrativa para nós moradores aqui. Obrigado, Silvio. Estou sempre à disposição. Eu falei uma pequena parte do que a gente está fazendo, tá? Tem muito mais projetos aqui. Vai vir mais vezes para isso aí. Eu posso compartilhar sempre que convidado. Com certeza. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Muito bem. Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós vamos ficando por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Tenham todos uma bela semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro. Uma boa noite, uma boa semana e até lá. Muito bem, estamos recebendo aqui o empresário Wesley Lacerda, esteve aqui na semana passada e falou a respeito dessa viagem que ele fez, ficou quase 10 dias na China, e naturalmente é uma coisa, eu talvez nem vá conhecer a China, né? Mas de qualquer maneira é um local em que muitos curiosos, pessoas que gostam de analisar as coisas, né, de fazer comparações do Brasil com o mundo e sobretudo com a China, né, que hoje é o grande player mundial. E o Wesley teve uma grande experiência lá. Wesley, obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado, aqui, meu querido. Vamos seguir então naquele bate-papo que já despertou muita curiosidade. Foi bom já semana passada, né? Deu uma confusãozinha. Exatamente, satisfação do pessoal. Mas, naturalmente, que tu falasse lá naquela ocasião, a questão da presença do Estado. O Estado é primordial, o Estado é fundamental lá. Não se vê, assim, não se nota essa coisa, mas é. E qual é o papel do governo em relação às empresas? Porque essa riqueza toda da China, ela é produzida por empresas que trabalham do ponto de vista privado. Pois é, Silvio. Esse é mais um paradigma que eu tive que engolir em seco lá. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? Um muito grande, depois um muito menor. Nós visitamos uma empresa chamada JD Logistics. Esses caras têm 900 mil funcionários. Não é uma coisa comum. 900 mil funcionários. Aí tu vai entender a história da empresa, eles começaram com uma lojinha, vendendo coisas dos outros. Viraram uma empresa de logística, vendem coisas no mundo inteiro. Viraram uma principal empresa de logística. Quando eles começaram a se salientar, o governo
que vocês precisam para dar emprego? A missão do governo é fazer o povo trabalhar. E facilitar as empresas. Fazer o povo trabalhar. E viabilizar as empresas. Como? Fazendo as empresas funcionar, dando o próprio governo emprego. Precisa botar as pessoas para trabalhar. Povo que trabalha não faz confusão. Uhum. Então o governo sabe disso. O governo dá trabalho. As empresas dão trabalho. Na verdade, a ideia do chinês é contrária à nossa. Aqui se estabelece um paradigma de que o trabalho é alienação e não é redenção e nem dignidade do trabalhador. Pois é, cara. Aqui a gente vê o trabalho como uma pena. É. Ele é desafortunado, logo precisa trabalhar. Olha, tu vai estudar, senão vai ter que trabalhar. É isso aí. É uma pena, É. uma penalidade. Então, mas tu chega numa empresa como essa, né? Os caras, o governo chega pro dono, pro seu JD Logistics lá e diz assim: o que tu precisa para empregar um monte de gente? Preciso de espaço, preciso de área, preciso de escritório, preciso disso, preciso daquilo. Aí o governo vai lá, desapropria uma área ao redor de Pequim, de 90 hectares, pega aquela comunidade agrícola, transporta para um outro lugar no país que estava com baixa produção agrícola e faz uma cidade para eles. Faz um bairro para eles. Não é faz rua. Faz os prédios. Faz a estrutura toda, né? A estrutura toda. Faz Monta a estrutura prédio, toda. energia, água, telecomunicações. Faz a infraestrutura. É isso que tu precisa para crescer? Vai e cresce que eu ajudo. Então, qual é a lógica desse governo que eu aprendi? Tem que libertar a cabeça, senão tu não enxerga isso, tá? O governo investe nos melhores para que a riqueza permaneça na China. Uhum. Então, o governo pega quem são os melhores, chega lá, adota, investe, bota. Ele pode ter 1%. Muitas decisões são tomadas pelo governo. Exemplo, tu não pode vender a empresa sem o governo. O governo botou dinheiro lá, mas não é diferente de uma empresa, do investidor que bota dinheiro numa empresa brasileira. Tu não pode vender um negócio sem autorização do investidor. O governo é um investidor. Tem o papel de investidor na empresa. O investidor quer retornar o seu investimento, então ele exige meta de contratação, meta de produção, meta de ganho de mercado. Como qualquer empresa Como privada. qualquer investidor. É, claro, O governo é um investidor. Tu pode notar o governo lá como sendo o censor. Faz censura? Faz. Mas a gente não vive aqui no Brasil embaixo de uma censura do cacete? Nós não estamos vivendo nos últimos 3 anos aqui que tu não pode postar, só tu recebe a visita da Polícia Federal na tua casa de madrugada? Não pode pagar um ônibus que acaba preso? E vem cá, onde é que está a censura? Está lá ou está aqui? Então, o que eu vi? O governo investe nos melhores para que a riqueza, o trabalho e o lucro fique na China. Não vai embora. Aí eu peguei empresinhas pequenas, por exemplo, tinha uma empresa lá que fazia o match, dava o encontro entre produtores chineses e compradores brasileiros. O que tu quiser comprar, eles vão lá te ajudam a selecionar quem é o produtor adequado para a tua realidade, para o teu volume, para o teu preço, para o teu prazo, para as tuas coisas. Aí tu olha, vocês têm participação do governo? Eu falei, o governo não quer nem saber da gente. O que o governo quer saber? Aquele cara que emprega um monte de gente. Aquele cara que precisa de investimento. Então tu tem um Estado que tem o papel de investidor. Controla tudo? Controla. A internet é uma merda? É. Mesmo fazendo uma VPN, eu tive dificuldade em mandar vídeos da China para o Brasil. Consegui mandar. Na velocidade muito ruim. Mas o que acontece? Tu lá, se tu te adequa e aprende o jogo de lá, tu joga bem. O WhatsApp funcionava. O brasileiro se daria bem desde Eu montei a minha lógica, fiz tudo, trabalhei tudo, montei tudo, trabalhei como se eu estivesse aqui, de lá. Ah, eu tenho um celular do Brasil, e aí não é tão vigiado na China. Cara, não sei. É tudo com câmera, é tudo com reconhecimento facial. Aonde tu vai, em tudo que é lugar. Mas é que nem, Big Brother, mas é que nem Amsterdã, é que nem Haia. Eu tive em Haia, na Holanda. Cara, é tudo cheio de câmera, igual. Mas aqui está sendo também, né? Aqui está sendo também.
Wesley, Então- essa coisa mais interessante das coisas que tu falaste, é mais interessante, eu achei assim, essa questão de centrar o desenvolvimento do país, a visão de progresso, de desenvolvimento, de prosperidade, na meritocracia. Veja bem, e não é uma coisa assim, aqui, se falar em meritocracia aqui é uma ofensa. O Aristóteles, velho e bom Aristóteles, Velho, bom história. ele dizia o seguinte, ó, que muitos de nós nascemos para comandar e outros para serem comandados. Ele já reconhecia, né, que, na verdade, nós somos diferentes. Uns nascem para ser alguém, para comandar, para assumir, para ir na frente, né, abrir mercado, no caso, e outros vão à mercê deles. E tá tudo certo. E está tudo certo. Tá Esse é cada o um negócio. dentro do seu tamanho de É. natureza. É a verdade. Não tem espaço para todo mundo mandar. É. Cara, não tem. É. Mesmo porque se tu botar algumas pessoas vão mandar, elas destroem tudo. É. Quer ver um outro E aspecto? tem muita gente que gosta de ser comandada. Precisa Precisa ser comandada. Precisa ser É. direcionado, comandado. Por quê? Porque a iniciativa é menor. É. Eu vou dar outro exemplo do governo, né, cara? O governo fez o plano diretor da nação. Então tem o setor têxtil, que concentra produtores têxteis, fornecedores, mão de obra especializada, formação de pessoas, escolas técnicas, tudo do mundo têxtil, numa região do país. Aí tu tem uma outra região, farmacêuticos. Aí tu tem uma outra região, metalmecânica. Aí tu tem uma outra região, tecnologia e componentes eletrônicos. O governo tem uma lógica de eficiência de produção. O governo tem uma lógica de eficiência de produção. Então ele montou o país para que as empresas funcionem. Ele é sócio das empresas que funcionam. Agora, ele é um incentivador, um investidor, um organizador. O indutor da coisa. É indutor também, né? Um indutor. É. Agora aqui, cara, a gente sobrevive apesar do governo, apesar do Estado. Mas isso está muito na questão da cultura, né? Então, no outro programa, nós vamos conversar com o Wesley para concluir mais algumas coisas a respeito dessa viagem dele na China, mas falar sobre essa questão toda da educação, né? Porque, na verdade, a educação é a base de tudo. E os chineses, assim como outros povos, eles tiveram essa prioridade de dar uma educação bem adequada, bem aperfeiçoada, e por isso eles acabam tendo como retorno exatamente essas condições. Vamos falar um pouquinho, então, sobre educação no próximo programa? Na próxima, vamos nisso. Educação é a base de tudo. É a base. Isso é muito bom. Um abraço, até a próxima. Obrigado, meu querido. Até. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento recebe aqui um grande parceiro há muitos anos, né? Eu acho que um dos responsáveis pela manutenção deste programa no ar há quase 3 décadas. Começando lá na TV Guaíba, não vou historiar tudo, né? Chegando agora aqui nas redes sociais e, sobretudo, no canal 6 da NET. Hoje, o YouTube aí também nós estamos aí e realmente a presença com as redes sociais é Bernardo. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Silvio. Bom, o doutor Bernardo é especialista na questão tributária, mercado imobiliário e tal. A reforma tributária está andando? Como é que é? Quais são as últimas avaliações? Pois então, Silvio, no âmbito do mercado imobiliário, nós já viemos, Temos batido muito nisso. Temos falado muito sobre isso, né? O que as pessoas não perceberam ainda, Silvio, é que o mercado imobiliário foi altamente impactado pela reforma tributária. Ela está aprovada, ela está em vigor transitoriamente nesse ano de 2026 e vai ser implementada entre 2027 e 2033. O que as pessoas, principalmente as pessoas físicas, não entendem, né, é que mudou a dinâmica tributária no mercado imobiliário. Antes, quando o Silvio tinha 2, 3 lojinhas para alugar, ele não se preocupava com nenhum outro... Eu tinha mais, eu já tive mais. Sei que tu foi um grande empresário. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas pensam que o mercado imobiliário vai continuar tendo aquela tributação que ele sempre tinha. Então, qual sempre foi a tributação do mercado imobiliário? Ganho de capital. Então, se você tinha aluguel, aquilo entrava como imposto de renda. Se você fazia a compra e venda, você tributava sobre a diferença da compra e a diferença da venda um tributo chamado ganho de capital. Okay? Essa dinâmica mudou completamente. Foi introduzido no mercado imobiliário, né, o conceito de tributação de consumo.
de dois impostos novos que foram criados aqui, né, que nós já falamos sobre eles, que é o CBS e o IBS. Tá? É o que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o mesmo que tem lá nos Estados Unidos. Hoje, quem está na Copa lá e vai almoçar, lá quando sai a filipeta da conta, né, tá lá 7% de IVA. Razoável, 7%. Quanto é que é o IVA no Brasil? Vai ser 30%. 27,5%. Basta a gente fazer um paralelo de quanto se paga de ICMS no consumo de gasolina, no consumo de combustível, no consumo de luz. Tudo aquilo que tem alto consumo, o Estado tributa muito. Então hoje a gente paga, em alguns estados, 30% sobre aquilo que a gente abastece o nosso tanque. E esse conceito de imposto sobre o valor agregado, imposto sobre consumo, está indo para o mercado imobiliário. Então, tu imagina, aquela pessoa que não organiza as suas receitas decorrentes da locação, da atividade imobiliária... A sua contabilidade, né? A sua contabilidade, mas mais do que isso, não é a contabilidade, é a estrutura que vai receber esses valores. Ela vai estar sujeita inicialmente a um IVA de 10%, que vai ser um marcador que foi criado pela reforma tributária, mas esse marcador só vai servir para o Estado entender qual é a base tributária e qual é a alíquota que ele vai aplicar nos anos seguintes. Então, quem não está preparado para isso, quem não vai se organizar para isso, vai ver a partir de janeiro do ano que vem uma carga tributária enorme sobre a sua atividade imobiliária. Tem uma questão mais relevante, Silvio. Se criou um conceito de atividade comercial relevante. Então, aquele mesmo contribuinte que não tem uma grande empresa, que não é dono de nenhuma grande holding, que não é dono de nenhuma grande construtora, mas que tem uma renda relevante oriunda da atividade imobiliária, vai estar sujeito ao fisco configurar, cadastrar, entender que aquele CPF desenvolve uma atividade econômica igual a uma empresa e vai tributar retroativamente tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não dá para brincar. Quem tem receita imobiliária, ainda que a pessoa pense que a receita não é relevante, que ela não vai ser pega nesse cipoal de legislações que estão entrando em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ela tem que fazer um estudo. Ela tem que ir no escritório de advocacia, ela tem que analisar, olha, aqui estão os meus imóveis. Tem que se assessorar de quem entende do problema, né? Por quê? Porque no Brasil as pessoas deixam as coisas para o último momento. E daí não dá tempo mais. E aí vou resolver de maneira amadora, o que acontece? E às vezes não conseguem resolver, porque elas entram... Piora o problema, né? Piora, porque elas entram no ano fiscal sem ter resolvido, e daí não adianta mais, entendeu? Vai resolver para outro ano, mas naquele ano tu vai tributar. E tem uma outra questão que é relevante aqui, e é importante entender que os impostos, não apenas da renda do imóvel, mas da transmissão sobre este imóvel, vão subir muito. Então você tem que estabelecer estratégias para não tornar inviável vender um imóvel. Porque o que acontece hoje é o seguinte, muitas vezes tu tem um comprador para o teu imóvel, mas daí o cara vai descobrir que o imposto de transmissão é 6%, que os emolumentos a 2,5%, em alguns estados 3%, e que ele vai pagar, além do que ele está te pagando, mais 10% de tributação. Isso é inviável, né? Nenhum país do mundo é assim, só o Brasil. Então, como a gente está falando de Brasil, que as pessoas têm que entender que aqui a gente não pode ser amador. A gente tem que ser profissional sempre. Qualquer centavo que entrar no nosso bolso, decorrente de qualquer atividade econômica, mas principalmente da atividade econômica imobiliária, você tem que ter planejamento. E este é o ano de você se proteger, de você estabelecer um planejamento para os anos que estão vindo, porque a reforma tributária veio para ficar. Não pode ser amador com quem é profissional. O governo é profissional, né? Ele sabe cobrar, ele é muito frio nas coisas, não quer nem saber, não está nem aí para ti. Ele quer o dele. O Brasil tem hoje uma estrutura tributária, de fiscalização tributária, melhor do que eu acho que é melhor do mundo. Melhor do mundo. Melhores do mundo. É verdade. Tá? Por quê? Porque o Brasil é especialista em cobrar tributos. É especialista em criar tributos.
e é especialista em fiscalizar a atividade comercial. Você hoje, as pessoas antigamente faziam isso, não, mas eu nunca vou ser pego, porque eu faço isso uma vez a cada 6 meses, né? Não tem mais isso, né? Hoje tu vê, desculpa te interromper, sim, mas sim, hoje claro. tu vê o cara vendendo um imóvel, fazendo uma escritura no dia 1º do mês e recebendo a fiscalização no dia 25, antes de completar 30 dias. É brincadeira. A gente podia dizer o seguinte, né? O governo do Brasil, o Estado, ao invés de ser inclusivistas e incluir as empresas como parceiras, né? Porque elas que geram riqueza, geram renda e geram impostos. Ele é extrativista, ele extrai das empresas ainda mais. Esse é o problema. O Estado brasileiro é o nosso maior sócio em qualquer atividade econômica. E é sócio majoritário, né? Muitas vezes, porque ele pode não levar tudo, mas é tanto imposto, é tanta emenda tem aqui e ali e tal, que acaba sufocando o meio empresarial. Nós sabemos, tu trata muito bem dessa questão, né, Bernardo? Nós sabemos que hoje as empresas, dependendo de onde o setor onde ela trabalha, mas de um modo geral, ela sofre demais só para pagar imposto para o governo. O mercado imobiliário é um exemplo, Silvio. O mercado imobiliário imobiliário, é verdade. o spread, o ganho, não chega a 10%. E a tributação passa de 37%. Então você paga quase 40% para o Estado. Tu que gera riqueza. E tu só ganha 10%. Tu tem o risco de gerar riqueza e paga isso, ganha Ações isso. trabalhistas, execuções fiscais. Quem não tem esse risco ganha quase 40%. Mas tu imagina. Bom, mais alguma novidade no mercado imobiliário? Nós temos um tempinho ainda. Eu acho que a grande novidade que nós vamos ter agora, a partir do mês de julho, é a redução do custo dos financiamentos e o aumento das formas de financiamento. Então, é muito interessante isso, porque o Estado aumenta o tributo e daí, para compensar alguma coisa, ele aumenta o financiamento. Só que o financiamento não é feito pelo Estado, é feito pelos bancos. Então, ele não põe nunca o dinheiro na mesa, ele só tira. Ele é seguro, né? O risco não é nada, não é com o Estado. O Estado não quer risco nenhum. Bernardo, um abraço. Muito obrigado pela tua presença. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até o próximo programa. Até lá.